Todos, eu sou o Diego Santana, do canal Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal e aperte os sinos para receber as notificações. Meus amigos, a campanha eleitoral ela vem se tornando a todo momento um grande motivo de especulações. Porém, com a discussão política que esse país vivenciou, principalmente no momento em que se revolucionou por um presidente da República de forma inesperada e muitas vezes subestimada no que se refere à seriedade acima de tudo. Simples assim. O Tribunal Federal carrega consigo tudo aquilo que aprendeu, desde a criação do Ministério da Justiça por Pedro I, pois afinal eles estão acostumados a dar canetadas extra-constitucionais, formando opiniões dentro de um paradigma que só eles mesmos acreditam, constitucionalizando o que se faz em outros fatores uma grande mentira parecer verdade. Mas o povo brasileiro se mostra que está driblando tudo que diz os meios de comunicação, que a cada momento perde a sua credibilidade e apenas se torna um caminho de neomilitância de centro-esquerda progressista. E é por esse motivo que nós podemos dizer, em todos os possíveis aspectos e conceitos pertinentes ao quadro político, onde existe, dentro de grandes retóricas, o neoconservadorismo se sobrepondo em relação a qualquer contexto político partidário. Isso significa dizer que nós, que somos conservadores, votamos 22, mas não somos adeptos do Partido Liberal. O partido é apenas um contexto eleitoral que prevalece na velha lei desse código eleitoral, o qual nós temos que seguir. Mas a independência e, acima de tudo, a defesa dos interesses do Brasil, do patriotismo, da soberania nacional, está acima de qualquer legenda político-partidária que não forma obscuras alianças que causam temores ao povo brasileiro. Hoje temos uma coligação que, se comparada às eleições de 2018, é muito mais ampla, que garante a Jair Bolsonaro mais tempo na TV. Tais alianças se fazem momentaneamente necessárias de forma paralela ao que se pode apresentar de defesas em maiores tempos, para se mostrar o que muito se fez para que esse país ande na contramão do mundo e se torne atrativo para investimentos, uma vez que sempre foi vulnerável às grandes crises. Isso se deve a grandes resultados que são capazes de fazer com que colhamos os frutos pertinentes ao que envolvem combater os grandes problemas de inúmeras décadas, onde planos econômicos não surtiram o efeito necessário e a nossa economia apenas retrocedeu, diferente de agora, que em tão pouco tempo foram aprovados grandes marcos regulatórios que são fundamentais para que municípios cresçam na proporção que se equivale ao PIB nacional, pois esse modelo de crescimento visa trazer equilíbrio entre o planejamento estrutural e o desenvolvimento econômico, pois a falta de grandes planejamentos causadas por concentrações
em investimentos estratosféricos no passado, expandiram as grandes favelas nas periferias, devido ao fato que o Estado criou mais de 500 estatais, elevando a despesa pública do pessoal, ultrapassando sempre os limites reais da transparência dos gastos públicos, e isso impedindo que de forma paralela acontecesse a extrema miséria e a pobreza. Os grandes déficits da falta de planejamento se devem a esse tipo de política de foco num único contexto. Exemplo, muito se focou na construção de Brasília e esqueceu-se dos planejamentos das grandes regiões metropolitanas e municípios de médio porte. Muito se investiu na criação de grandes autarquias e estatais, o Estado querendo a todo custo controlar os setores estratégicos da economia, não permitindo que a economia de mercado fosse capaz de regular um crescimento sustentável, com menos burocracia e com ampla reforma fiscal, pois quanto menor o tamanho do Estado, menor a despesa pública com o pessoal e com os conceitos da estrutura do Estado, o que permite gastar mais com a população brasileira, fazendo com que se possa ter mais empregos, financiando empreendimentos de ampla produtividade, que é fundamental para a semente do futuro. E isso está sendo feito nos dias atuais, com eficiência, competência, pragmatismo e alianças para o bem. O agronegócio bateu todos os recordes. A reindustrialização está caminhando a passos lentos, porque muitas indústrias nós perdemos com o passar dos anos. E recuperar o que nós já tínhamos, para aperfeiçoar o que se é capaz, o hoje candidato a senador e ex-ministro Marcos Pontes fez um trabalho significativo à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia. E isso dará ao Brasil uma grande importância para que o crescimento seguro, sustentável e gradual plante a semente de viver novos tempos, fazendo jus à construção de uma nova história. Não somos imediatistas. Trabalhamos por um governo de realizações e, acima de tudo, de uma equipe de realizadores que retomam investimentos que são estratégicos e fundamentais para tornar essa nação uma grande nação próspera, com estabilidade política e institucional, monetária e, acima de tudo, com o controle dos juros, para que se possa dar condições de se produzir e vencer qualquer tipo de crise econômica, e mesmo nos momentos mais graves, ser referências para investimentos nas nossas riquezas, onde, mediante as conjunturas, iremos muito crescer durante períodos de prosperidade mundial e apenas encolher o crescimento em eventuais crises, porém jamais estagnar e jamais ficar parado no tempo, onde o Estado sempre teve que financiar custos para esconder a inflação e dando a ideia de uma falsa estabilidade. Assim foi o Plano Real e assim foi a política de créditos do governo do ex-presidiário de São Bernardo do Campo. E é por esse motivo que essa crise política instaurada no Brasil ao longo de todos esses anos, você pode dizer, existe o Brasil até 2018 e o Brasil pós 2018. O Brasil até 2018 passou por inúmeros regimes políticos, golpes de Estado e, acima de tudo, aprovações de um Brasil que saiu da colônia e que continuou sendo uma neocolônia no período do Império, apenas modernizando a estrutura do Estado
mas contribuindo muito pouco para o desenvolvimento real do que é o orgulho de ser brasileiro. Tivemos 21 anos que muitos podem chamar de repressão, mas foram 21 anos de crescimento e desenvolvimento, de 1964 a 85. E dessa vez queremos algo em comum com aquele tempo, mas dessa vez com recursos de austeridade fiscal e sem dependência de capital externo. Queremos atrair capitais para formar grandes sócios com as grandes economias do mundo e sermos o topo do ranking mundial para rentabilidades, investimentos e, acima de tudo, referência do que é patriotismo, do que é industrialização, geração de emprego, ética e probidade moral, formando as alianças políticas numa coalizão pragmática em defesa da pátria, em defesa dos interesses nacionais. Jair Messias Bolsonaro, durante a pandemia, soube equilibrar economia e vidas e a crise sanitária. A política partidária, graças a Deus que ela se tornou obsoleta. Todos nós que gostamos da política antes de Bolsonaro, já tivemos nossas preferências e muitos nos enganamos. O poder regionalismo está declinando de forma significativa e isso combate o coronelismo que se usa a nível regional em prol de impor uma força, sempre explorando as camadas mais pobres, tornando dependentes de programas sociais. O Auxílio Brasil não veio aí apenas para aumentar o valor do programa de transferência de renda, mas para dar início a um projeto não vitalício, onde pessoas, no tempo necessário, se beneficiarão desses programas, mas a longo prazo irão se encaixar no mercado de trabalho. Por isso que existem investimentos paralelos ao Auxílio Brasil em inúmeras obras na malha rodoviária, no marco legal do saneamento básico, pois isso também traz outros fatores que são fundamentais para que hajam financiamentos, até mesmo do Banco dos BRICS, no que se refere a programas de grande importância nas partes mais fortes de cada local do Brasil em termos econômicos, fazendo com que as tradições e culturas de cada cidade, que sempre daquilo se sustentaram, se torne uma realidade, para que a produção se diversifique e o país seja orgulhoso de ter sua identidade e o seu cidadão dizer: eu tenho orgulho de ser brasileiro. Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, é 22, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Um grande abraço a todos, você que me acompanha. Eu peço também que se inscreva no meu canal. Nesse fim de semana, no sábado, estarei na feira, bem próximo à minha residência, caminhando lado a lado com o meu candidato a deputado estadual, que é o meu amigo Dr. Serginho, 22122. Um grande abraço a todos.